Falando de absurdo, meu amigo, eu só vou aqui pedir para nossa audiência, né, ter um pouco mais de paciência com o PH hoje, porque eu estou, né, com um monitor só, estúdio improvisado. Mas, meu amigo, nós tivemos ontem, inclusive, eu fiz uma entrada lá de Bogotá, na Colômbia, com o Ivan Kleber ontem. O Ivan que pode dar o ar da graça aqui no programa de hoje ainda, né? Tá, já chegou em Nova York, né? Tá vindo aqui para Nova Jersey. E nós comentamos, meu amigo, sobre Tucker Carlson. Tucker Carlson, né? Não, eu preciso aqui trazer esse tema para conversar com o senhor Sepúlveda e a gente aprofundar. Porque ele fez um malabarismo em 1 minuto e 20 segundos, meu amigo, vamos colocar assim, de uma ponderação que chega a ser preocupante. Eu vou colocar esse adjetivo, porque quando o sujeito chega nesse nível do que nós vamos assistir aqui, é porque ele está completamente tomado, cego, ou ele sempre esteve trabalhando, né, para objetivos como que nós vamos assistir. Eu estou falando de uma declaração que ele fez em defesa de Nicolás Maduro. E sabe, senhor Sepúlveda, o que me lembrou essa declaração do Tucker Carlson? Eu vim para os Estados Unidos no voo refletindo sobre ela. Ele me lembrou, quando eu estava escrevendo o meu livro sobre o Foro de São Paulo, tem uma passagem, inclusive tem a nota de rodapé interativa no livro do Foro. Essa nota de rodapé vai para uma entrevista do Huguinho Paz e Amor, que até isso o Lula copiou, né? O Lula Paz e Amor é só uma cópia do Hugo Chávez na eleição de 99. E ali perguntam pro Hugo Chávez se Cuba é uma ditadura. Aí ele fala, sim, Cuba é uma ditadura. Aí depois que ele admite que Cuba é uma ditadura, ele começa a florear, colocar várias coisas, soberania dos povos, autodeterminação, os problemas, mas aquilo que é bom, e etc, 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 né? E aí quando a gente vê essa declaração do Tucker Carlson ontem, ela é muito, muito gritante. Eu vou colocar aqui, senhor Sepúlveda, e depois eu vou ler o texto que eu publiquei hoje junto com esse vídeo e vou passar para o comentário do senhor. Tudo bem? Eu só queria, antes de você passar, Pois é. Eu queria só lembrar que você fez um programa há muito tempo, já não me lembro há quanto tempo, quando era difícil fazer esse programa, porque era chamar a atenção para uma coisa que começava a se desenhar perigosa e muita gente ficou assim, não, mas como, Paulo Henrique, o que é que você está dizendo? Ele é o nosso herói e tal. Bom, o nosso herói parece que está arrancando a máscara e, bom, depois eu vou fazer o comentário depois de nós vermos, mas eu queria chamar a atenção disso. Quem quiser, quem estiver agora conhecendo o canal, vão lá atrás e procurem. Essa live é uma live longa que o Paulo fez, destrinchando tudo, e não com opiniões apenas, com uma análise de documentação, de pronunciamentos, de posturas do Tucker Carlson, e que agora vão chegando a esse absurdo que nós vamos ver agora. Exatamente, senhor Sepúlveda. Vamos lá, então. Deixe-me colocar aqui o vídeo. Tomem um engove, pessoal. So the question is why? Why are we doing this? Why are we so opposed to Nicolas Maduro? So if you ask someone on the street, random person, why are we against Nicolas Maduro? The answer you're going to get is, who's Nicolas Maduro? But if you find someone in South Florida, for example, who knows who Nicolas Maduro is, who can identify where Venezuela is on a map, that person will almost certainly say, well, because he's a communist or a socialist, he's exceedingly left-wing, and that is true. Nicolas Maduro and his government are very left-wing on economics. Not on social policy, by the way, which is kind of interesting. In Venezuela, gay marriage is banned, abortion is banned, sex changes for transgenderism are banned. It's one of the very few countries in the entire hemisphere with those policies. It is on social policy, not defending the regime, just saying, one of the most conservative countries in North or South or Central America. Only El Salvador really comes close, which is much smaller, of course. And by the way, the U.S.-backed opposition leader who would take Maduro's place if he were taken out is, of course,
pretty eager to get gay marriage in Venezuela. So to those of you who thought this whole project was globo homo, not crazy, actually. Pois é, senhor Sepúlveda. E olha só, eu vou ler aqui a publicação que, quando eu publiquei esse vídeo aqui, inclusive agradecendo o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, que disponibilizou com a legenda. Antes, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui importante nesse frame desse vídeo. Reparem, eu vou até tirar aqui o nosso, é porque a nossa meta é mais importante, né? Mas vamos lá. Logo da Russia Today, a agência oficial de propaganda, tá, do regime brutal de Vladimir Putin, que foi quem estava dando toda a publicidade em defesa de Nicolás Maduro. Veja só, tá aí o Russia Today. Eu publiquei o seguinte, senhor Sepúlveda. Preparem-se, porque tem um plot twist na minha postagem, tá, pessoal? Tucker Carlson e bolchevismo de direita. Carlson é a maior farsa conservadora na comunicação nos últimos tempos. Eu tenho falado e apanhado muito por isso, como disse o senhor Sepúlveda, sobre este senhor e suas falácias, mentiras, meias-verdades e viés revolucionário há pelo menos 4 anos. Quando ele foi demitido com razão pela Fox, o briefing era dizer que ele era um injustiçado perseguido por globalistas. Enfim, nada como o tempo e uma dose de realidade. Com vocês, Mr. Tucker Carlson, que eu fiz questão de marcar, socialista na economia e conservador, entre aspas, nos costumes. Com o logo da agência de propaganda oficial da Rússia, RT News. Detalhe, nem para mentir serve, pois Maduro, até pouco tempo atrás, era um dos promotores da parada gay na Venezuela. E aqui, senhor Sepúlveda, o plot twist. Por quê? Eu fiz questão de pegar uma imagem que eu tinha no meu banco aqui de dados, né, sobre Venezuela, Foro de São Paulo, dedico os últimos 10 anos da minha vida a isso. Tá aí, uma parada gay em Caracas. Tá vendo essa bandeira vermelha aqui, pessoal? Essa bandeira, se vocês conseguem ler aí, PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, mais conhecido como o Partido de Nicolás Maduro. Ué, senhor Sepúlveda, mas ele não é um homem conservador que está lutando contra os gays e todo mundo, todo venezuelano que está comendo lixo, sendo morto, assassinado, toda a desgraça posta na América Latina, a instrumentalização pela agência de inteligência cubana, tudo isso, né, é apagado, porque, segundo Tucker Carlson, a oposição venezuelana, o Edmundo Gonzalez, a Maria Corina Machado, todos aqueles que estão sendo perseguidos, mortos, né? Eu já mostrei no meu livro a lista de mortos só em 2015, que eu fiz questão de nomear e colocar cada um deles ali. Não, mas tudo isso daí, senhor Sepúlveda, é conspiração porque o pessoal quer fazer amor com a mão na parede. Me desculpa a sinceridade, senhor Sepúlveda. Né? Por favor, meu caro. Olha, Paulo, eu acho espantoso e veja que é um discurso muito parecido com o Putin. Não, o Putin é conservador. Por causa disso, coisas que nem se comprovam, né? Porque há males sociais na Rússia, como o AIDS, a SIDA, né? Como o alcoolismo e tudo mais, que mostram uma sociedade também corrompida. Mas ele é um conservador. Era da KGB, claro, ele era da KGB, ele continua a usar métodos de matar os seus opositores, eles caem das janelas, tomam um chá, tudo mais, mas, enfim, é só isso. Agora, o Maduro... E até a ONU, que é um organismo de esquerda, não pôde recusar as denúncias que foram feitas diante dos organismos dela sobre as torturas, sobre as máquinas de perseguição. Olha, eu vou dizer uma coisa. É muita coragem o Tucker Carlson fazer o seguinte: vem aqui perguntar na Flórida. Pô, mas a Flórida está cheia de venezuelanos que fugiram do regime.
do Chaves ele fala assim, senhor Sepúlveda, pergunta se alguém vai saber apontar no mapa. Aí ele fala, talvez na Flórida alguém vai saber apontar a Venezuela no mapa, né? Pois não. Bom, então, o seguinte, depois outra coisa, é claro que há certas agendas que não são levadas adiante por uma resistência muito grande da opinião pública, como aqui no Brasil. Você não viu que o Barroso tentou dar o golpe do aborto e foi preciso voltar atrás? Por quê? Porque estava gerando uma inconformidade gigantesca. Mas o que é que isso tem a ver com o Lula? Nada. O Lula, por ele, já tinha passado essa agenda. Então, Paulo, o que eu me parece mais é o seguinte: faz parte de uma operação não apenas de desinformação, mas uma operação de baralhar os conceitos, de destruir. Ele mesmo diz, não, ele é comunista sim, mas não é comunista porque é conservador. Espera aí. E ele tenta aproximar o Bukele do Maduro. O senhor percebeu isso? Sim. Bom, e eu vou dizer o seguinte, Paulo, este ponto é um ponto muito importante que nós devemos voltarmos um pouco para trás, que é toda a aliança que sempre houve entre nazismo e comunismo. Que houve certos momentos em que eles romperam por circunstâncias de superfície, mas os dois estavam destruindo a civilização cristã. E é uma aliança muito curiosa, não é? Entre, direitistas e esquerdistas. E eu acho que essa expressão até nem é sua propriamente, o bolchevismo de direita, né? É uma expressão consagrada, mas ela não podia ser melhor. Bolchevismo de direita. E está cheio de gente com esse conceito. Está cheio de gente com esse conceito. Então, olha, Paulo, quando eu vi isso, eu não acreditei muito, sabe? E eu depois vi em vários perfis, vi no do Rodrigo Constantino, vi do Hoje Mundo Militar, vi em vários lugares, assim, não é possível que esse sujeito esteja dizendo isso. Mas lembre-se que esse pessoal também tentou fazer uma onda contra o Trump na questão do Irã. Exatamente. Não sei se você se lembra disso. Senhor Sepúlveda, na época... Eu até só vou dizer uma coisinha para as pessoas, que lá nos estudos nacionais tem um artigo que é o que René Guénon e Martin Heidegger tem a ver com o regime iraniano atual. Ou seja, são coisas que as pessoas não estudam, as pessoas não se aprofundam, as pessoas não ficam só na superfície e vêm essas narrativazinhas baratas e a pessoa, nossa, será que não é verdade mesmo? Não, calma. O sujeito faz um projeto chamado Socialismo do século XXI, mas ele não é socialista nem comunista.